A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio neste momento. Eu quero compartilhar com você, caro ouvinte, uma porção da Palavra de Deus que encontra-se em Hebreus, no seu capítulo 11, no verso 1. E diz assim a Palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós estamos diante de uma palavra que é muito utilizada nos nossos dias. Eu tenho certeza que você, assim como eu, nós já escutamos várias vezes a palavra fé sendo tratada de diversas maneiras, sendo relacionadas a diversos fatos na nossa vida. A gente escuta, por exemplo, no nosso dia a dia, as pessoas dizendo: olha, tenha fé em você mesmo, tenha fé no seu potencial, tenha fé na missão, tenha fé nos propósitos, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Eu não estou querendo dizer com isso, caro ouvinte, que a pessoa acreditar em algo, confiando que possa acontecer, tendo em vista o seu potencial, a sua capacidade, onde esta mesma pessoa reconhece que foi Deus que a deu, e isso venha ser algo positivo para a sua vida, isso não está errado. Mas eu quero compartilhar com você neste dia o conceito genuíno, o conceito que está na palavra de Deus de fé. Esta fé, ela tem uma natureza. E essa natureza, quem faz gerar no nosso coração é o próprio Deus. A nossa fé, ela tem que ser canalizada. Tem que ser canalizada, tem que ser focada em alguém. E esse alguém é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus. E aqui a palavra nos ensina que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos. Olha, certeza de coisas e que você está esperando. Se aquilo que você tanto espera, aquilo que tanto você planejou, aquilo você tem a certeza que vai acontecer, porque você sabe que Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. E também é a convicção de fatos que você não está vendo ainda. São coisas que ainda não são concretas, palpáveis, mensuráveis, mas pela convicção que você tem em Deus, em Cristo, isso vai ocorrer. Então fé é a soma da certeza mais a convicção nas promessas de Deus para a sua vida. Somente a fé, caro ouvinte, pode enxergar o futuro, na medida em que ela se alimenta das promessas de Deus. Quando você se alimenta das promessas de Deus, você tem a certeza de tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra ou diretamente para a sua vida, você tem certeza de que aquilo vai se cumprir. E a fé, em Romanos 10:17, nos diz que ela vem pelo ouvir. Como é que é a natureza da fé? Ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A minha fé não vem pelo ouvir do meu conhecimento técnico, do meu conhecimento profissional. A minha fé não vem por aí. A minha fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai gerar no meu coração a fé. Vai aumentar no meu coração a fé. E é isso que nos move, é isso que nos faz acreditar a cada dia quando levantamos que é aquele dia que Deus fez para que as suas promessas se cumprissem na minha vida. Essa é a natureza da nossa fé. E nós sabemos também que a fé, muitas das vezes, a gente diante das lutas, das dificuldades, parece que a gente não tem fé. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela diz que se a nossa fé for pequenina, como diz em Mateus 17, no verso 20, na parte B, diz assim: Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. O que Deus está nos ensinando através desta passagem? Ele está dizendo o seguinte: olha, a sua fé, ela começa pequenina. Ela pode estar pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, que é um grão tão pequenininho, um dos menores que existem. E ele, quando germina, quando ele começa a germinar, ele cresce de uma tal maneira que a planta chega a 1,5 metro de altura. Ou seja, para que a tua fé
se transforme nesta fé de 1,5 m, entre aspas, você tem que germinar a semente. Você tem que fazer com que esta semente ela cresça. E como nós vamos fazer a nossa fé crescer? É ouvindo a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus. No livro de Hebreus faz referência a vários exemplos da fé que foram extraídos do Antigo Testamento. Nós temos aqui fala acerca de, tenho certeza que você já ouviu falar de Moisés, né, abrindo o Mar Vermelho, né, fazendo com que o povo saia, né, do cativeiro. Moisés, um exemplo de homem de fé. Noé, quando construiu a arca, né, salvou a sua família e os animais. Você vê que tudo isso foi pela fé. Abraão é considerado o pai da fé, largou tudo o que tinha para seguir a vontade de Deus para a sua vida. Fé, homens de fé. E nós temos vários exemplos no próprio Evangelho, quando nós falamos de Jesus Cristo, o ministério de Cristo nesta terra, o que Jesus Cristo fez, curou, salvou, libertou, trouxe esperança. Isso não só no passado, continua fazendo no presente. E tudo isso vai aumentando, vai regando a semente de mostarda. A nossa fé pequenina vai chegar uma hora que a nossa fé vai estar num nível tão grande que a nossa caminhada, o nosso pisar vai ser de fé, em Cristo Jesus. E em Mateus 21, verso 22, diz assim também: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, caro ouvinte, você tem que crer. E esse crer parte do pressuposto que você tenha esta fé genuína em Cristo. E você acreditando, quando estiver orando, você vai receber a sua vitória na dimensão, na medida que Deus preparou para mim e para você. E em Hebreus, no seu capítulo 11 ainda, no verso 6, diz algo interessante, que quando nós não temos a fé em Cristo, a fé em Deus, quando nós não temos essa fé, nós deixamos Deus triste. Diz assim: de fato, sem fé é impossível, olha só, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que está buscando uma intimidade com Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é impossível, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, você agradar a Deus se você não tiver fé. E a fé genuína, a fé em Cristo, saber que tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E isso é verdade. Você tem que acreditar no amor de Deus por mim e por você lá naquela cruz, quando Jesus Cristo se entregou por nós. Você tem que crer. E a fé, ela age na nossa vida. Ela começa a agir de uma forma que ela vai colocar no nosso coração que é a certeza das promessas de Deus. A fé vai colocar no meu coração, no seu coração, algo que vai fazer com que a gente perceba os desígnios de Deus. Vai fazer com que você e eu, nós consideremos Cristo sobre tudo. Nosso olhar tem que estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da minha fé. A gente vai ter também, a fé vai agir no nosso coração, nós vamos estar confiando sempre no poder de Deus. Para você acreditar no poder de Deus, é só pela fé. Você vai entender que Deus vai agir segundo as suas promessas. E onde estão as promessas? Estão aqui, na palavra dele. Ele tem promessas para a minha vida, ele tem promessas para a sua vida. E tudo isso vem pela fé. Não adianta querer discutir, querer debater. A fé no Senhor Jesus. É fé, é certeza, é convicção, é algo que é inegociável. É a fé em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele é o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É fé.
Você acreditar que Jesus Cristo veio a este mundo, cresceu, aprendeu, ensinou, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e hoje está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, e nos deu de presente o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, é só pela fé. Só pela fé. E quem gera esta fé em nós é o próprio Deus, através da sua palavra, através de mensagens que são faladas profundamente ao nosso coração, utilizando o que ele deixou de base para nós, que é a palavra dele. Eu quero convidar você nesse dia a refletir da seguinte maneira: independente das circunstâncias e dificuldades que você esteja passando, né? Cada um tem a sua luta, é normal, mas independente disso, acredite, tenha fé, busque ao Senhor, porque quem tem fé, busca. Quem tem fé se aproxima de Deus, porque sabe que é dele que vem a vitória, é dele que vem os livramentos, é de Deus, tudo para a glória dele. O próprio Deus quer ter intimidade conosco, mas para isso nós temos que ter a fé. Acredite em Deus, que tudo que você está vivendo, independente do grau, do nível, vai passar. Deus vai acalmar a tempestade. Deus vai transformar esse dia cinzento que hoje você está vivendo em um dia ensolarado, em um dia lindo. Creia. Isso é fé e nós precisamos alimentar a nossa fé diariamente. E uma forma é lendo a palavra. Eu digo que é a forma, não é uma forma. A forma é se alimentando da palavra de Deus, ouvindo a sua voz, que a sua fé vai ser regada e você vai ter experiências maravilhosas com Deus. Que Deus possa te abençoar neste dia, caro ouvinte. Que a fé genuína cresça e germine no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.